Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já for um inscrito, deve ter percebido que esse vídeo está um pouquinho diferente, afinal, hoje trago um bate-papo com uma amiga, a Dani, e nós conversamos sobre To Be Hero X. Falamos da primeira temporada, visões gerais, teorias e opiniões sobre a obra. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto, mas sem mais delongas, vamos para a conversa. Estamos gravando a partir desse momento. Olá, Dani. Hoje a gente vai falar de To Be Hero X. Dani, minha convidada especial pra gente falar de To Be Hero X. E a gente vai começar com uma pergunta muito fácil, tá, Dani? Qual a principal qualidade dessa obra? Acho que a principal, vamos voltar um pouquinho, né? Primeiramente, olá, gente, sou a Dani, amiga aqui do Rodrigo, e sou a pessoa que está surtando com ele no Twitter, no WhatsApp, em vários lugares por causa É do bom Hero. introduzir esse surto porque foi algo muito orgânico, né? E Acho que em 2 dias a Dani viu tudo antes do episódio 24. foi isso mesmo. Eu comecei a E ver ela sábado à começou tarde. a assistir porque ela queria algo de fundo enquanto trabalhava, mas ficou presa na narrativa. E eu nem era trabalhando, eu estava escrevendo fanfic. Mas Eu estava de fundo, alguma coisa, só para distrair enquanto eu escrevo fanfic. Me vi, eu estava lá presa no final do primeiro capítulo, você escreveu uma palavra e só assim. Cássia. Então, acho que o que me prende, assim, a maior qualidade de To Be Hero X é realmente a qualidade de entrega de cada episódio. Cada episódio é um plot, é um arco. Então, como eles amarram os personagens, quando você vê, você já tá assim, meu Deus, como assim? Cara, Aí é, eu ainda voltei alguns episódios. O primeiro episódio foi um, como eu falei, eu botei ali de plano de fundo, tava meio assim. E quando eu vi que era a cena que eu tinha visto no Twitter, que era a morte ali daquela personagem, eu esqueci o nome dela, eles avisaram aqui, ele vai ter spoilers porque a gente vai falar com do episódio certeza. 24, a gente vai fazer teorias, o que a Não gente tem como, espera da próxima temporada, vai ter spoiler. não Ela tem tá falando da morte da Shao Yetin. isso aí. Então, assim, quando eu vi que era aquela cena que eu já tinha visto no Twitter, que foi até o Rodrigo que deu RT na época, o Rodrigo me influenciou muito a ver, porque ele sempre falava da obra, eu disse, vou botar aqui para ver sem nada. Aí eu vi, não, calma, isso aí aqui é no primeiro episódio. Não, deixa eu voltar e prestar atenção. Eu voltei o primeiro episódio, eu fui do primeiro ao 7 no sábado, e o Rodrigo tava vendo o episódio 23. 3, que é o penúltimo, o do É, cachorrinho, do Arru. aí eu disse, cara, eu acabei de ver o episódio 7. Eu tinha acabado de ver o episódio 7. Para quem não lembra, é o episódio da Ciano, é o final do arco Cara, da Ciano. Cara, aquele episódio. O que que é aquela música que toca? Aquilo eu falei disso em um vídeo aqui, é loucura. E a Não, forma como aquele episódio conecta 3 arcos é uma. Assim, são muitas coisas. isso é uma coisa muito legal em To Be Hero X, que a obra toda se conecta muito organicamente. As dicas estão ali, você só tem que prestar atenção. Não é um anime que você vai ver só para esparecer. Você vai ver, vai ter que prestar atenção e você vai ligando os fatos. E quando chega o episódio 24 é uma explosão que você. Cara, O meu áudio para o Rodrigo foi maravilhoso. Foi um o gritando. pior que a gente tinha acabado de ver o episódio e a gente entrou em uma chamada e a gente tava com pessoas que falaram que iriam assistir e a gente não podia dar spoiler, mas agora a gente vai falar sobre isso. Eu separei em tópicos. A primeira coisa que me chamou a atenção no episódio foi o Lin Lin, que é o protagonista do primeiro arco. Ele assinou com a Tree Man, a empresa do Shang, que é aquele ex-patrão do Nice, que nos últimos episódios a gente viu como que ele não é flor que se cheire. Nenhum deles, E eu nenhuma fiquei. deles. Não, não, os empresários nessa obra a gente tem que tacar hate neles, porque são Não, todos terríveis. mas o tio ali do Soul, eu esqueço o nome dele. Rodrigo, O você vai tio ser a pessoa. Ian. O tio Ian. Eu e meu grupo de amigas chamamos ele de tio do Soul e tá tudo bem, porque Cara, assim, ele é um baita censurado aqui, mas imagine todos os palavrões possíveis. mas o caso é que o Lin Lin, ele assinou com a Tree Man.
a notícia da morte da Xiao Yetin, que o começo do episódio de ontem foi muito confuso pra mim. Eu falei, ué, gente, tá dando notícia, era muita informação, tipo, era coisa de dias depois do Lin Lin ser visto como herói. E aí o Shen falou e o Lilin confirmou que eles vão atrás de vingança, vão atrás de quem fez isso, que tem investigação. Mas o Lin Lin sabe que foi o Isou que matou, não é possível. E aí, Isso isso fica não gerou uma uma coisa. dúvida? Então, hoje eu reassisti dublado, né? Eu não Eu aguentei. também, eu também. Eu amo que a gente vai na mesma vibe. Eu também. Eu sempre reassisto pra fazer vídeos, mas eu falei, esse é o episódio que eu tenho que rever porque ele tem muitos detalhes. Então, é, eu acho que o Lin Ling ali, ele entendeu, ele melhor do que ninguém por ter feito parte da publicidade ali do Nice, ele sabe como funciona o poder da mídia para o herói. A importância do herói estar ali sendo visto, tal. Tanto é que ele montava tudo que o Nice era. Tanto é que no episódio, ai meu Deus, foi o 22, se eu não estou enganada, que é o do Menino Dragão e a morte do Smile. Ele mostra como que o Lin Ling fazia a edição ali do Nice, tudo. Então ele sabe Sim, que aparece precisa. rapidamente. Exatamente. Ele aparece ali fazendo a edição, toda a Photoshop. Eu me senti muito representada como uma pessoa que adora mexer em Photoshop ali. Ele editando ali o Nice, tinha acabado de matar o Spy. Mas ele estava ali editando, botando tudo bonitinho, tudo maravilhoso e tal. E ele sabe que sozinho, querendo ou não, ele vai estar em desvantagem para ir contra o Yasuo. Ele sabe que o Yasuo está ali no top 5. Aí uma coisa que chamou também a atenção ali no episódio, ainda conectando esse ponto do Soul, foi Uhum. aquele ponto. A gente vai conectar muitas coisas aqui, porque tá tudo conectado no final das Com contas. Não tem certeza. como. Hoje eu olhei quando eu vi o episódio, eu vi com mais calma. Então, assim, o Lin ninguém sabia que foi o Soul que atirou e ele viu o Lâmina Fantasma. Quanto a presença do Lâmina Fantasma ali interferiu nessa decisão do Lin Lin se juntar a gente. Tadã! Cara, e o pior, que quando eu vi a questão do Lâmina, eu pensei, fica explicado por que que ele saiu da agência da MG, porque ele queria ir atrás do Isou, enquanto a própria, provavelmente ele chegou na ilha porque estava seguindo o Isou, tentou salvar a Xiao Yetin e não conseguiu. Assim, são tantas coisas que Minhas eu fico assim, amigas têm por outra quê? teoria que eu ainda não te disse, vou falar aqui agora. Não, mas solta agora. Então, uma delas falou que, na verdade, o Lâmina Fantasma não estava indo bem por vingança, porque ela ainda suspeita que ele ainda está muito ligado às agências. Ele não abandonou as agências. Porque não tem um momento, nenhum momento fica claro que ele abandonou. A gente vê ali naquele episódio da filha dele, ele saindo devastado, pensando, mas ele quer vingança. A gente, é fato, ele vai atrás de Soul. Mas o quanto ele ainda está ligado às agências é o mesmo ponto do Lin Lin. O quanto eles conseguem sair das agências e seguir por conta própria, sendo o herói. O único que consegue fazer isso é o X. Mas o X ele tem uma motivação totalmente diferente. A questão das agências, desse poder, a gente acaba entrando nesse tópico porque o X explica. A gente teve muita informação no episódio 24, Cara, impressionante. tudo E, ele explica. Aqui, é uma página inteira de tópico. Explica que tanto a agência como a associação elas se retroalimentam em poder, né? Como se uma controlasse a outra. A agência tem a questão financeira e a associação a questão do controle. E nisso a gente vê, por exemplo, que no começo do episódio há um julgamento do Dragon Boy, né? Se ele vai poder ou não participar. E com certeza o tio Ian moveu alguma coisa ali. Alguma treta esse homem arrumou para ele participar. Até porque no final o Isou não tá no top 10. Você viu isso, né? vi. O ESOL não está no top 10. Coisas que me chamaram a atenção. Minhas amigas falaram que o Nice, eu não, depois eu fui ver, eu esqueci de pausar para confirmar, mas parece que quando tá ali no finzinho do episódio que mostra o top 5, o top 10, o Nice está em quinto. Ele tá. Aí você E, pensa, cara, ele se suicidou, ele foi desmascarado e mesmo assim ele tá no top 5.
Cara, mas isso tem uma relação com a votação que acontece na China, né? Porque na China, as pessoas elas votam nos seus favoritos e eles vão ganhando pontuação no ranking. Parece que na votação da China, o Nice estava em quinto. E aí justificou o porquê que a votação existe. O retorno dele foi decidido por causa da votação popular. Isso eu não Mas sabia. então, mas só que em termos de narrativa, abre margem para a gente pensar muitas coisas. A gente pode pensar que ele foi consumido pelo medo e por isso ele não morreu. Você já Eu tenho pensou outra, nessa possibilidade? eu tenho outra E coisa. É a a segunda, explicação do X, né? Que você acha traz. que o X fez alguma coisa com ele? O X fala sobre o zero. Temos uma Uhum. explicação do zero no episódio 24. Finalmente, ali na explicação de tudo. Ele Eu fala que, acredito que tem coisa ainda, tá? Que não foi com revelado do certeza, Zero. com Eu acho que o certeza. Zero é um tópico meio segunda temporada. Não, segunda temporada a gente vai falar assim, tem muita coisa, mas vamos lá, falando desse Tem muita tópico coisa. ainda do Nice e por que tem relação ali com zero. Lembra que quando o X, ele Ah, fala, ué. explicando ali pro Arru sobre zero, ele fala que ainda tinha um menino que acreditava, e isso impedia. Enquanto tivesse alguém que acreditasse no zero, ele era impedido até mesmo de morrer. Então, assim, o Nice se suicidou, mas ainda muitas pessoas acreditavam nele. Então, ele não morreu. Então, isso justifica porque ele está ali. Mas ele também tinha sido contaminado pelo medo lá no episódio do Smile. O medo bateu nele. Só que ele também estava meio lelé da cuca, meio paranoico. Tanto é que ali no episódio da rua ele Hum. começa a soltar, ele se vê ali soltando medo pelos braços, pelos poros, sendo que ele não está nem ferido. O cara só simplesmente ficou lelé da cuca. Eu fiquei muito pensando na possibilidade do medo daquele CEO da Treeman ter feito alguma experiência com ele. Na Também. possibilidade que você levantou do. Porque ele faz experiência. A gente viu ali ele fazendo com cachorrinho. E ele provavelmente é uma das pessoas que mais faz pesquisa com medo. Tem a questão também do índice de confiança, né? Porque por mais que ele tenha morrido, muita gente viu o Lin Lin como nice e isso impediu com que simbolicamente ele morresse pro público. Logo, ele Exato. voltou. Isso é muito maluco, e é muito maluco como a produção do anime conseguiu conectar isso com a popularidade do personagem na votação. E ainda Isso vou te foi soltar mais uma loucura. coisinha que eu não sei se você parou Ah, para pensar, mas no final do episódio 23 com certeza você pensou nisso, porque aquele aparece um Nice ali e ele fala quem eu sou. Ele tá no meio de uma crise de identidade ali. Eu fiquei, mano, por que que ele fala isso? E quando ele volta, a gente nota que ele tá com o olhar perdido. É muito mais que apenas a rachadura. Ele que era visto como um herói perfeito. Ele tá ali além. Ele tá com aquele pensamento, ele tá com o olhar perdido. Ele não é mais um nice, aquele herói perfeito, sorridente. Ele é um ele não herói tem mais aquela rachado. persona, né? Não, você pensa que quando o Lin Ling assumiu a persona do Nice, ele era tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito que ele tinha toque. Hum? Ele não se permitiria ficar sujo. Ele tá ali Cara, sujo e machucado. mas a Ali questão do com Nice, três rachaduras. isso foi uma situação tão WTF no final do episódio que eu falei, como assim, sabe? Por que que o Nice tá aqui? E o Lin Lin, eu tava revendo hoje, ele teve uma reação meio estranha, porque ele teve um olhar torto pro Nice. Eu estranhei muito que ninguém desconfiou. Tipo assim, meu querido, você não se matou, por que que você tá aqui, sabe? O público também não teve uma reação, tipo, não ligou, deve ter achado que era fake news. Inclusive, a questão de manipulação de mídia em To Be Hero X é uma coisa, é um Muito tópico forte. É importante. aquele tópico que a gente conversou, que nós dois Uhum. temos a mesma opinião. Aquilo dali é o reflexo exagerado da indústria pop e K-pop. Quando a gente para e pensa como uma mera notícia é capaz de ou catapultar uma pessoa para o topo ou jogar ela na lama, nossa, e a gente conversou, e legal que eu e o Rodrigo a gente conversou em lugares diferentes sobre isso, e depois a gente até conversou junto. A gente estava chegando à conclusão que tinha uma relação, uma crítica com quem que a gente deixa famoso e quem que a gente não deixa, nem os porquês. Porque, por exemplo, Por os o exemplos. Ghostblade, ele é um personagem que ele fica famoso por ser calado, introvertido, e isso impede com que ele fale. Então, tipo,
Eu acho que existe essa crítica aos idols, ao K-pop, à indústria do entretenimento, mas eu acho que também muito essa coisa dos influencers que a gente tem hoje. A pessoa tem que escolher a própria vida, não poder ter a liberdade, porque isso impacta diretamente na sua popularidade. Porque ele pode perder fãs, ele pode perder trabalhos. É meio Cara, bizarro, cara. entre o Big Hero X é você perder força, né? Mas tem Exatamente. a questão do Nice ali no final. É engraçado, a gente vai pegando os tópicos aqui totalmente fora de ordem, tá tudo bem. Porque esse vídeo é uma reflexão geral da temporada. Eu acho que eu fico instigado a acreditar na ideia do medo, mas eu também acredito muito na ideia da confiança ter permitido com que ele continuasse vivo. O que abre margem pra gente questionar a morte de outros personagens, né? Tipo, será que fulaninho realmente morreu? Agora eu vou jogar mais uma bomba para você. Lembra que depois da morte do filho, o amigo do Esul ali, eu esqueço o nome dele. Você acabou de falar. O amigo do Isou, o pai é o Pai, Shang, o amigo é o Shang, eu acho. não, no caso, o pai dele, É o Shang, que é o gente, dono da Freeman, a empresa. ele está na frente de uma cápsula com um herói que deveria estar morto e estava sendo abastecido pelo medo, mantido pelo medo. Então, assim, ele podia estar vivo pela confiança, mas a partir dali ele se tornou uma marionete e uma forma de experimento para a agência poder criar. Aí a gente vai um pouquinho além e pensa naqueles soldados da agência. Será que não são heróis mortos, em teoria? Heróis que caíram? Porque é muito estranho, porque Cara, você vê aquele exército. Olha o Rodrigo sem pensar. não, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Pode ser gente que simplesmente foi descartada e infectada com aquilo para simplesmente virar um soldado. Exatamente, porque é muito estranho. Porque eles começam, como a pesquisa do medo está tão avançada, quem não garante que eles usam confiança para manter a vida e colocam o medo para controle? Porque o medo é uma arma de controle, se você pensar bem, isso como, na sociedade como um todo. O Dragon Boy, ele foi julgado, participou, ele vai participar do torneio. Só que o Smile era um herói muito querido, um herói da velha guarda, digamos assim, junto com o antigo Soul. Provavelmente ele lutou contra o Zero, né? E as pessoas simplesmente normalizaram a morte dele por outro herói, no caso é o Dragon Boy, só porque são fãs. Cara, isso não é estranho? Mas aí entra aquela questão. Outros heróis, será que eles não usaram o medo para desacreditar o Smiley? Porque, assim, fizeram questão de mostrar o corpo dele envolto pelo medo. Que o medo sai dele, mostra que aquele ser que estava atacando o Nice e o Drago era um Smiley. Então, assim, tem uma quebra da Ah, confiança, ok. tá? Mas que é um tanto quanto curioso a forma que o público em To Be Hero X é volúvel, isso é. Pô, as mudanças drásticas no top 10, que no final do episódio eles até citam que, tipo, mudou todo mundo, a gente comentou. É, eu fiquei um pouco na dúvida ali, agora para não pensar, a gente tem o X, número 1, a Queen, a Ciano, o Dragon Boy, o Nice, o Lin Lin, o Joãozinho, o Ghost Blade, Loli e o Dragon Ball. O Ahu, não é o Ahu que é o 10º. Eu fiquei com a sensação que ele não vai participar. Vai, E o Ahu, você acha que ele vai? ele vai, só que eu acho que ele vai meio que ser um ajudante. Pelo episódio, a sensação é que ele vai se aliar muito ao X. Era isso que eu ia falar, porque o Ahu e o X, eles têm a melhor sequência do episódio, que é a sequência de animação. Cara, o que que é aquela animação? E- Aquilo dali explodiu minha cabeça quando eu fiquei assim. Porque tem um episódio que é do Arroa, exatamente, que diz: Eu ouvi um estalo. E a gente sempre reparava que na mudança da animação ao longo dos episódios, e quando você para que aquilo é um efeito do poder do X, você fica, puta que Cara, cara. esteticamente falando, além de ter sido muito criativo, muito fluido, é o tipo de sequência, eu acho que essa sequência durou 8 minutos. É que você pausa e você não vê erro de animação, tipo, ele é muito limpo.
Pra mim, o Arru vai ser melhor amigo do X. Se ele não for, Se não já é um for, erro. total, é erro de direção, volta tudo, porque os dois ali são duplinha, não, ninguém separa. O pessoal ainda falou, mas o Arru não teve nada. Cara, eu entendi ali, quando eu vi o Arru e o X, eu disse, é pra isso que o Arru tá ali. Eles são um par. Não, mas apesar do Arru não ter nada, ele é o herói mais recente do top 10. Eu acredito, né? Porque tem a dúvida ali com o Lin Lin também, de qual surgiu antes, né? Que os dois surgiram no ano 41. E ele, tipo assim, é muito utópico, tadinho. Ele acredita no mérito. Ah, O presidente da FOMO, que é aquele garoto com cabelo arrepiadinho, que anda tipo, com roupa de dormir, não é flor que se cheire também. Ele é muito amigo não, do tio Ian. Quando é amigo do tio Ian, a gente já sabe, já né? sabe. A Ru falou no episódio de ontem, eu vou matar o X. Em nenhum momento eu acreditei. Tipo assim, em nenhum momento eu acreditei que o Doguinho iria fazer alguma coisa ruim. Eu sabia que eles iriam conversar. Eu tava ali, gente, o Arru é o alívio cômico que a gente precisa. Quando a gente olha a carga de todos os personagens, são todos muito pesados. Muito pesados. O Rodrigo ontem me perguntou qual era o meu top 3 esse ano, Nome na Fantasma. Eu ainda estou em dúvida do qual é o terceiro, porque Cara, eu tô eu no Ling tenho muita Ling, mas dúvida ao também. mesmo tempo, o Ling Ling me abre muitos olhos, mas pelo final da abertura. A abertura que apareceu no final e vem ferrar com a nossa mente também. Depois eu tenho uma teoria que eu vou te deixar meio cabulado. Eu também não tenho top 3. Eu gosto, assim, eu gosto muito do Yang Chen como personagem. Eu acho que o Yang Chen entregou como um anti-herói, um vilão, seja lá como as pessoas queiram ver ele. Inclusive, eu acho que ele é um personagem muito mal interpretado na internet. Vai ter um vídeo aqui sobre interpretação de personagem no futuro, tá? Eu acho que ele é muito mal interpretado. Eu gosto muito do arco dele, essa coisa de herói corrompido, de manipulação, é muito interessante. Todo plot twist é uma loucura. Eu gosto muito do Ghostblade, cara, não tem como. Não tem como. Eu Ele fui é muito acusada querido. por defendê-lo. Eu estou dizendo que eu estou passando pano para ele, mas assim, passei mesmo. Ah, eu tô. Ah, eu tô. Porque Eu assim, tô. Pode falar que eu tô passando pano pra ele. não, eu, como lido com autistas, eu vi ali uma pessoa com claros sinais de autismo, que incomodado com barulho, de uma família barulhenta, que não entendia e o via como estranho. Ele viu a forma de se associar, de se tornar um herói, para fugir daquela realidade, para ir para um lugar de silêncio. Ele encontra uma pessoa que ele ama, mas ele é tão complicado, ele tem tanta dificuldade de se relacionar, também outro sinal claro de autismo, que ele não consegue passar o que ele sente até que nasce a filha dele. Então, assim, ele tem ali todo um background, então ele se associa ali às agências, ele se torna lame, porque ele acredita. Tanto é que tem um momento na série que ele fala: se a agência pediu para matar, é porque essa pessoa realmente cometeu um crime. Ele é muito literal em alguns momentos. Mas eu senti no arco do Joãozinho, é totalmente fora do tópico, mas eu senti que ele se afasta de conhecer as suas vítimas porque ele consegue ver as pessoas como muito humanas. Porque a partir do momento que ele começou a lidar com o Joãozinho, ele percebeu o peso de uma coisa que ele fez, que ele matou o pai do Joãozinho, e ele entendeu que o garoto queria. A gente chama o Joãozinho de garoto, mas ele tem quase 30 anos, né? Tipo, Joãozinho e o Joãozão. Joãozinho. Ele percebeu o peso das coisas ali. E ele também já estava naquele processo de entender alguns sentimentos por causa da filha e da relação da filha com a Loli, amizade e Cara, tudo eu mais. ri tanto que ele não entendia que a filha estava chamando ele de perseguidor, de stalker, de abusador. Cara, o arco dele é estranhamente engraçado para um tipo visual de personagem que a gente não imagina, enquanto o do Joãozinho é muito pesado e gera aquele episódio 20 maluco. É uma coisa assim. Eu lembro que quando termina aquele meiuca ali, Lâmina Fantasma, Joãozinho, quando eu vi que o Lâmina tinha matado uma pessoa, e logo no início do episódio do Joãozinho eu vi o pai, Ah, ainda não tinha mostrado nem o pai do Joãozinho morrendo. Eu já tava assim, meu Deus, foi o Lâmina Fantasma que matou. não, sério, essa sequência, eu acho que, para você que não acompanhou os semanais, você não surtou.
Não, nesse nível. eu surtei Porque, só o suficiente para me sim, fazer virar tudo em porque dois vídeos. as pessoas que acompanharam os semanais vão entender a minha dor agora. No final do arco da Queen, a Queen esse ano elas saem de viagem, passeio, aí você vê o Joãozão. Aí o que que passou pela cabeça de Rodrigo naquele momento? Ah, a gente vai ser introduzido ao Joãozinho lutando. Beleza. Aí vem o arco do Ghost Blade. Coitado, né? Nem sabia pra onde a coisa ia chegar. Aí vem o arco do Ghost Blade, do Joãozinho, eu falei, pronto, o Joãozão vai surtar porque o Joãozinho vai descobrir que o Ghost Blade matou o pai dele. Mas pior, foi praticamente uma guerra civil ali, nas ruínas, que tem muita coisa que foi deixada pra segunda temporada, porque eu quero saber a opinião da Queen, da Ciano sobre aquilo, porque não aparece nada. E eu estou ainda, por causa da abertura, Cara, mas aí que tá, aquele pode lançar frame. teoria? Pode, Porque você sabe que o pai da Queen é um vilão. sim. E, e isso eu descobri por causa da dublagem, tipo, porque a voz dele em Pegou a japonês, dublagem. a voz dele em japonês é o mesmo cara que faz Urahara de Bleach. Que é uma voz muito fácil de identificar. Aí quando aparece no final do arco da Loli, eu acho, aquele cara lá nas ruínas, era a mesma voz. Eu falei, não, não é possível. E Eu isso achei que acaba eu sendo. só vi na abertura, na abertura ontem, porque ele aparece, Ah, transformando você ali. descobriu isso ontem? Sim, eu não tinha reparado, porque exatamente por eu não ter tido o intervalo semanal, eu vi tudo na sequência e eu vi tudo em português, tirando o episódio de ontem. Então, assim, eu não tinha reparado nisso até ontem. Aí, ontem, quando eu fui vendo as explicações, aí tem um momento que ele aparece e logo depois ele aparece. Eu fiquei, que pariu, então era ele. E eu tava com essa pergunta: quem era aquele maldito mascarado que tinha aparecido O ali? mascarado é ele, e isso abre margem para muita situação, até dentro do orfanato que esse ano morou, né? Porque ele que encontrou esse ano. Abre muita margem para coisas relacionadas ao acidente de avião do Vortex, porque no final, no episódio ontem, fica a dúvida se foi o Vortex que causou o acidente ou se foi alguma armadilha, né? Alguma coisa que implantaram no avião. Eles foram jogando informações visuais assim, à torta e direito, né? O Ghost Blade na ilha, o Vortex no avião, o pai da Queen, pra quem não tinha pego pela voz, tipo, e isso é bizarro, porque o pai dela ser um vilão e ela ser uma pessoa que quer estruturar o sistema, pode Mas nos levar à situação que você acho. quer falar. Então, um frame só da rainha mostra ela com um olhar sombrio, no alto, com. Uma coisa, também tem um ponto das cartas de tarô. Enfim, cara, essa abertura traz muita coisa. Aquela personagem de cabelo preto, eu vi gente falando que ela aparece no episódio 2 do arco da Queen muito rapidamente, é que aparece lá correndo atrás do X. Eu não lembro Eu dela, não lembro. também não lembro. Eu não lembro, mas não duvido também, porque tudo é Também conectado não. nessa obra. Eu acho que essa situação do pai da Queen com a Queen pode nos levar a essa situação daquele finalzinho ali, com aquele Ela olhar é sombrio. sombrio, E, ela e, e a tirana, Queen vilã seria loucura. Tipo, com certeza, porque ela é muito poderosa. Eu admito, no arco dela, eu não dei nada por ela. Ela e a Loli foram as personagens que, assim, eu até falei com o Rodrigo, Rodrigo, eu achei meio blé, tal, não tô dando muito pra elas, não. cara, eu tive que defender muito a Loli pros meus amigos que estavam nos semanais. Eles falaram, a Loli é muito chata. Eu falei, calma, gente. O arco da Loli, pra mim, é o mais importante da história. Que é quando ele começa a ser linear. Começa a preparar o terreno para os grandes eventos, né? E todo mundo. E eu sempre falando, calma, gente, a Loli ainda vai dar muito orgulho pra gente. E a Loli deu orgulho no episódio 20, tá? Ela deu, mas o final dela ali, Não, o meio final é dramático. por causa da morte do pai, aquilo me faz pensar, será que, novamente, será que ela ainda vai se tornar uma heroína? Porque ela perdeu o pai, ela vai ver toda a corrupção das agências, até mesmo porque ela foi catapultada por manipulação de mídia. Sim, assim, eu não sei se você sabe, mas a Loli, assim como o cachorrinho Aru, eles são da FOMO.
daquela agência daquele garoto que veste uma blusa rosa. É o puxa-saco do tio Ian, basicamente. Porque, nossa, Ian, como você consegue todas as informações? Pelo amor de Deus, sai daqui. Mas Não, ela é da mesma agência que é um ele. tópico sensível aqui. Não, Eu já. já que ele é um tópico sensível, vamos falar do Zero. Porque Bom, eu tive que anotar aqui, porque o Zero, o X, mostra que a história não é necessariamente aquilo que a gente imaginava que era. Aquela estátua que é simbolicamente o último fã dele, o último adorador, é o tio Ian, né? é Ian? Mas só que visualmente esse episódio deixou muita gente confusa. Eu estava assistindo colegas do YouTube, os gringos comentando, muita gente acha que o tio Ian é o Zero. Eu falei, não, gente, Não, eu não. admito que eu pensei isso até o episódio de ontem. O Mas episódio me só. tirou isso da cabeça. Não, tipo, ele dá, assim, as imagens te levam a acreditar nisso. É proposital, obviamente, mas eu acho que é porque ele era filho do cara que agenciava o Exatamente. Zero e ele era muito próximo, seguiu o legado do pai. Mas só que tem a questão, é que muita gente ficou na dúvida, o Zero tá vivo, o que que o X quis dizer com isso? Porque o X fala assim, ele começou a moldar o mundo de acordo com a sua visão de justiça, mas matou um herói que o questionou. Porém, pelo fato do Zero ainda ter um seguidor fiel, seus ideais seguem vivos. Eu acho que Zero é um símbolo. E eu acho que Zero simboliza a confiança e o medo no universo de Be Hero X. Enquanto confiança e medo existirem, Zero existe. Eu fiquei com isso na cabeça. Você tem alguma ideia aí? Porque essa parte é realmente subjetiva. Não, zero é um símbolo, realmente. Ele existe por confiança, enquanto confiança e medo existir, eu ainda vou jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Só existe um Ah, material que isola confiança e medo, que é exatamente o material da nave espacial que veio o Joãozinho. Aí eu te pergunto, será que já tinham descoberto isso antes? Porque é muito estranho. Se o Zero ainda está vivo por causa da confiança e do medo, ele está ali e a gente nota ele preso. Alguém já percebeu ele que alguma forma tem que prender ele. Será que foi usando material? E outra coisa, e ainda aquela eu não nave. duvido. Eu não duvido. Quem não garante que o primeiro herói, e até mesmo a origem da confiança e do medo, não é alienígena? Porque aquela nave ainda tá muito. Tem muita coisa que não foi explicada. Você estava comentando que o Zero ele pode ter sido preso por aquele material da nave, pelo fato de que aquele material anula confiança e medo. E no Exatamente. mundo de To Be Hero X, a gente sabe que as pessoas fazem umas pesquisas assim por fora, para alguém ter chegado e pesquisado aquilo antigamente. A gente não bota a mão no fogo por ninguém. Não, ali o legal também de TV Hero X é isso, não tem um que salva. É todo mundo de moral cinza. Todo mundo tem moral cinza. Não tem um. Eu acho que só o Aru, cara. O Aru é o único É, inocente. sim, até porque o Aru ele tem o objetivo de proteger a Shinya, que é aquela menininha. Então, assim, o Aru rapaz, tá difícil, porque eu já não boto mais a mão no fogo pro Lin porque ele tá na Tree Man. Não, Não coloco. então, outro ponto também, já que tocou nele, a gente ia falar do Zero, mas vamos voltar nele rapidinho. Uhum. É porque eu lembrei agora. Quando a gente olha para a nova abertura, aquela que vem no final para ferrar com a nossa cabeça e criar um monte de teoria, você nota que o Lin Ling, ele perde espaço na abertura. Quem tem destaque é o X. E também um herói novo que ainda não apareceu em nenhum lugar. Que ele e o X começam a ter uma interação também de parceria. Que é um garoto de cabelo preto também para trás, uma roupa mais colorida, mas um design até um pouquinho similar ao X. E os dois estão lutando juntos contra vários. O Lin Ling aparece sim no meio de uma batalha, mas assim, o tempo de tela dele é quase nulo. É tipo, será que ele realmente tá ali? Aí volta aquele ponto que a gente já debateu, né? O papel dele ali de ter se juntado a gente. Será que é só mesmo por conveniência para se manter no topo em busca de vingança? Ou realmente é algo mais obscuro? Até porque, A Xiao Yetin. A Xiao ah, Yetin. decorei esses nomes, mas a Chawei-Tin, se você lembra, o primeiro episódio, ela já morreu. Ela aparece morta na cama no primeiro episódio. Então, como que ela aparece morta da mesma maneira? Se você lembrar,
É a mesma posição que ela cai morta. Assim, eu peguei isso na época como, sei lá, um easter egg. Esse autor, ele é diretor de Link Click, que tem muito disso. Então, assim, eu não confio, porque, assim, quem também não me garante que tem um herói que está manipulando as linhas temporais. É esse o tópico que a gente vai entrar aqui do X. Por quê? Porque o X, ele fala que ele vai desafiar o destino, e aí fica subentendido que é como se houvesse algo que controlar, uma força maior que controla. É como se ele soubesse que ele está jogando o jogo de alguém. O que você entendeu em relação a isso? Porque eu não tenho nem o que dizer. Tipo, eu fiquei, beleza, ele vai desafiar, aí a improbabilidade dele ganhar, ou alguma coisa vai acontecer. Mas Então, existe algo maior para a segunda temporada, penso eu. maior, eu penso também no ponto do zero. Voltamos para o zero. Porque o zero é Deus, Deus onisciente. Então, quem não garante que zero está fazendo, mexendo todas as peças do tabuleiro Cara, para chegar à liberdade dele mesmo? Cara, isso me pega muito porque quando o Zero é citado e é mostrado o tio Ian como aquele seguidor fiel, a gente vê todo o rastro de sangue que o tio Ian deixa por todos os lugares que ele passa e todas as pessoas que se conectam. Porque, tipo assim, é o Yang Chen, são as pessoas que ele usou para matar o garoto que morreu é filho do Shand, que acaba gerando a morte do Nice do amigo do Nice, é um rastro de sangue em tudo que esse homem toca. E pode ser o motivo, Um um pacto de artifício sangue. narrativo para ele voltar, no caso, o maior vilão, né? Eu tô com essa teoria aí que pode ser que o X esteja se preparando para enfrentar o Zero. Ele sabe que ele tá ali numa trama do destino, numa trama de Deus, do Deus ali do universo de To Be Hero X, que é o Zero. E o Zero pode estar manipulando todo mundo, porque até mesmo aquela. Aí a gente novamente vai para essa abertura, que tem a menina que joga a carta de tarô ali pro X. Duas cartas que me chamam a atenção, acho que é o Louco e o Carro. São as duas cartas que ela vira assim e tem destaque na mesa. Ela ainda tem uma outra que passou muito rápido, eu não consegui ver, mas Eu a também não. mas tem uma terceira carta que ela vira. Uma página do Twitter fazendo análise dessa jogada de tarô. Achei sensacional. Eu acho assim maravilhoso como as pessoas estão entrando, e honestamente aí entra um pouquinho da minha percepção, que é eu não pensei que eu ia entrar no hype de anime depois de Attack on Titan. Eu, Eu ia falar honestamente, disso. eu estou hypada e há muito tempo que isso não acontece. E até muita gente apostou e aposta ainda em Lord of Mystery como anime da temporada, mas honestamente, eu olho para To Be Hero X, olho para Lord of Mystery, assim, Lord of Mystery é bom? É, mas não ao nível de To Be Hero X. Para mim, To Be Hero X virou Eu... régua e a régua tá altíssima. A sensação que eu tenho com To Be Hero X, as impressões gerais da obra, é que é o tipo de experiência coletiva que a gente precisava. Porque, ok, a gente hoje acompanha animes populares como Jujutsu e outros, mas existe um mangá, existe um grau de individualidade nessas semanais que a gente acompanha, que To Be Hero X ninguém é de ninguém, ninguém lê um mangá, um manhwa, eu não sei como que se fala mangá em chinês. Tipo Eu, assim, tá eu todo entro mundo de perdido. novela também não tem. E isso, assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é angustiante, porque tá todo mundo na Sim. mesma pela segunda temporada. São muitas teorias, muita coisa, perguntas e poucas respostas. E as respostas só vão vir mesmo no anime. Então, assim, socorro, Deus! Eu não E, vou. e, tipo, Motivos para não perder no Setembro Amarelo. Esperar a segunda de sim, que Hero. pode. Porque tem gente no Reddit falando, vai voltar daqui a 4 meses ano que vem. Não vai. Não vai. Porque o autor, ele faz link click que tem terceira temporada com 24 episódios pro ano que vem. Será que ele vai conseguir ficar nos dois? Não. E eu prefiro que demore um pouco mais para eles fazerem um roteiro, fazer uma animação, porque a animação é linda, Não. muito bem feita, do que entregar coisa rápida. Eu também prefiro. Eu prefiro continuar assim, com essa qualidade, com esse nível de entrega e esperar. Entra na lista de coisas para que te mantém vivo. Assistir a segunda temporada de Alex. Cara, eu quando comecei a assistir, eu vi o primeiro episódio 2 dias depois de lançar o primeiro episódio. E nos primeiros minutos pensei, igual Boku no Hero, olha só, loucura. Olha o pensamento. Eu vou ser muito criticado nos comentários por essa. Não, Igual eu já Boku no te disse. Hero. O que me prendeu foi o final do episódio, que eu disse, não, pera.
deixa eu voltar aqui esse episódio, porque calma aí, eu pensei que isso fosse pra frente, spoiler que eu tomei no Twitter, tá? Mas aquilo foi no primeiro episódio, eu disse, não, peraí, deixa eu prestar atenção nisso. E com isso foram do 1 ao 7, só no sábado, até umas 9 Ah, horas da noite, e na segunda-feira eu já tinha visto tudo e tava desesperada por sábado. é o tipo de experiência que é muito gostosa. O envolvimento dos personagens são interessantes. Eles não são personagens necessariamente inovadores, mas eles são muito cativantes. Você se importa. Até de quem você não gosta, você quer saber. Exatamente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tipo, eu terminei o episódio de Soul. Eu comecei, melhor dizendo, vamos lá, eu preciso falar disso. Já que a gente tá falando de Be Hero X, agora eu preciso falar disso. O Rodrigo sabe porque eu mandei uma sequência de áudios desse episódio. Foi muito áudio. Mas assim, quando foi meu primeiro contato com o tio, né, com o Tian, ali, ele. Quando eu vi o episódio, eu até falei com o Rodrigo, pô, eu pensava que ele fosse o Soul treinando um sucessor. E quando veio o final do episódio, que eu vi o quão filho da puta ele era, que na verdade ele estava sim treinando o Essou, mas para manipulá-lo. E o Essou, na verdade, não salvou o amigo por causa de uma mulher. E que no final ele descartou ainda mais. Eu olhei mais com calma de sair e eu disse, não, peraí, sério, eu terminei o episódio, eu voltei lá no segundo episódio, no momento da morte da Da Chayetin. Xiaoetin. Eu voltei lá no segundo episódio da morte dela. Eu disse, porque ficou aquilo na minha cabeça. Cara, foi ele que matou ela? É isso mesmo? Eu disse, não, peraí. Aí eu disse, cara, eu fiquei assim uns 10 segundos olhando pra tela e pensando, do Cara, tela azul real. são tantas coisas, porque a gente já cobriu vários tópicos aqui, E mas a ainda gente pode pensar que. Tipo assim, por que que ele mataria ela? Existe a teoria de que ela é filha do Smile. Você conhece a teoria? não, Aí, tá vendo? Não viu o meu vídeo do episódio do Dragon Ball. Por não, porque quê? assim, eu Porque admito, você não estava assistindo ainda na eu época. assisti um episódio, um vídeo seu logo no início, eu disse, não vou assistir tudo porque o Rodrigo solta spoiler. E eu não vou querer E assistir. demais. Aí eu disse, não, vou assistir primeiro, depois eu maratono os vídeos do Rodrigo. Mas qual que é a teoria? É que o Smile tinha uma filha, a que ficava no cordãozinho. A garotinha, ela se parece um pouco com a Xiao Yetin, e ele comenta que ele é afastado da família. E eu fiquei pensando, não duvido do tio Yan ter mandado o Isou matar a filha, sendo que a filha seria protegida pelo X, que era amigo, para chamar a atenção do X. A menina pode ser aquela garotinha vilã do Enriste, aquele herói que aparece no arco do Nice, que não conseguia nem sentar, que se parece demais. Se você pegar e voltar o episódio, você vai ver, caramba, visualmente parece com as duas. Você fica naquela dúvida, porque faria sentido ser a garotinha vilã, porque, beleza, ela se rebelou contra o sistema, porque o pai dela não tem nem liberdade para ser um homem comum em casa. E aí ela gostava do Henrique e queria libertar o Henrique também. São muitos detalhezinhos que, Não, eu por mais acho que que a a gente tenha menina muita não, informação, mas a outra sim. Por quê? Aí entra também na questão do design do personagem. Quando a gente olha assim pro Smiley, tanto pro Smiley quanto para a esposa dele, agora que você falou, eu tô pensando aqui, eu tô dizendo, cara, realmente ela cara, aparece. Então, assim, O poderia. que, o que justificaria, inclusive, olha só como essa teoria é boa, o que justificaria, inclusive, o fato do X ele alterar muito a realidade no arco do Nice, barra Lin Lin. Porque a Xiao Yetin está envolvida e a Xiao Yetin seria filha do melhor amigo dele que faleceu algum tempo antes. Foi isso. Então, tipo assim, é o tipo de coisa. A gente teve muita informação no episódio final? Teve. Ficou Teve. com mais dúvida do que resposta? A gente ficou. Não, A a gente gente tem ficou. muita resposta, mas muito mais coisa jogada para pensar e Sim, para você ficar imaginando. E assim, você não tem como saber. A única fonte de informação é o site. Eu entrei no site para pegar algumas informações, porque eu estava nesse nível, eu estava ali, meu Deus do céu.
Ai, gente, é muita coisa. É muito bom. E assim, novamente, eu não entro no hype assim desde Attack on Titan. Eu tenho a sensação que desde Attack on Titan eu não vi as pessoas elas tão impactadas por finais de episódios. Pelo menos, tipo, os meus amigos, eu criei uma seita, né? Os meus amigos, eles começaram a assistir porque eles viam falando demais na timeline. E uma amiga, ela começou, inclusive a Lia, que vai assistir esse vídeo. Abraços, Lia. A Lia, Plu, Navi, o Igor. Abraço pra todo Morri. mundo. A Movid vai ver esse vídeo daqui a algum tempo. Ela ainda tem que Tá, terminar a temporada. A Lari eu só talvez, não tenho. O A Rick Duda falou que tá terminando. A Duda vai começar também? vai começar Ah, também. então. Aí, ó, a Legião. Assim, E aí todo mundo, tipo, todo final de episódio era sempre um tá que pariu lá no Twitter. Tipo assim, o que que tá acontecendo, cara? E o pior que a galera, eles começaram a assistir no arco do Joãozinho. Tipo, algumas pessoas, acho que flui ali antes. Mas no arco do Joãozinho, muita gente tava assistindo. Aí de cara, quando chegou nos atuais, era o episódio 20, aquele episódio da mega treta na nave. Olha a primeira impressão que a pessoa tem de um semanal. honestamente, eu agradeço. Eu, ao mesmo tempo que eu agradeço por ter visto tudo de uma vez, e só ficou faltando um episódio, eu estou sofrendo, porque vai demorar para a segunda temporada e eu vou surtar, Vai. sei lá. Eu estou vivendo de teorias no Twitter. Não, achei que vai viver de teorias, a gente provavelmente vai ter tempo para rever. Eu vou rever isso em algum momento, Nossa, ano que vem. não, ano É, que vem, como eu disse, eu vou escrever fanfic disso, então eu vou rever. inclusive, eu acho que a gente já cobriu tudo. Vou botar o print aqui na tela do seu arroba no Spirit, que aí o pessoal pode seguir. É mais Ah, fácil ainda me achar no Spirit do que no Twitter. Eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu não sei se o Rodrigo concorda, mas eu acho que o pessoal está um pouquinho ainda receoso com animações chinesas. Quando vem, sim. ainda tem aquele certo preconceito. Eu admito, eu tive muito preconceito com animações chinesas. Lord of Mystery e To Be Hero X vieram para me dar, assim, 2 tapas na cara e dizer, toma, tá vendo que como entrega? Isso porque você não viu o link click do mesmo autor de To Be Hero X, que é a obra que vai ter terceira temporada. Se você que tá me assistindo não viu o link click, veja, porque muito provavelmente ano que vem eu vou falar de link click nesse canal. Vou deixar aqui o Spirit da Dani pra vocês seguirem e lerem, porque deve ter alguma coisa de To Be Hero X lá no futuro. Espero que não seja coisa triste, não, porque coisa triste já tem muita coisa na obra, tá, Sabe que eu Dani? só escrevo. A maioria das coisas que eu escrevo são tristeza. É angústia. Não dá, Mas, gente. mas dito isso, deixar a Dani se despedir pra eu me despedir também. Não, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer participar. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Não sou o ex, mas estalando o dedo, altero a realidade e eu que agradeço você, Dani. Foi maravilhoso esse papo, foi ótimo relembrar To Be Hero X. E caso vocês também tenham curtido o vídeo, deixem o like e comentem suas teorias para a segunda temporada, se vocês já estão com saudade. Compartilhem o vídeo com os amigos, isso ajuda muito o canal a crescer. Um abraço a todos que assistiram até aqui, espero vocês nos próximos lançamentos e até mais!